menininho de 8 anos de idade com a barriga desse tamanho, cheio de velho. E era uma delícia, viu, mas parecia bolo de chocolate. Então é com muita emoção que a minha mãe e eu, a gente regressa aqui nesse lugar, né, depois de 30 anos. E Deus abençoe sua vida. Jesus deixou esse tempo com vida e creio que Deus vai te dar muito ano de vida. Amém? Meu querido amados irmãos, fazer menção do ministério, nosso pastor João, pastor local aqui desse ministério, da igreja, filial ao nosso ministério, onde a sede é ali no Detran. Nosso pastor João, Deus abençoe esse homem de Deus, como também o nosso vice-presidente do ministério, meu amigo, pastor Elias. Aleluia. E todos os irmãos que compõem, né, esse ministério, os cooperadores, os demais obreiros, a faixa etária das crianças, do juvenil, dos pré-adolescentes, a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo a vossa Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, aleluia, capítulo de número 26, e o versículo de número 69 a 75. A epígrafe do título dessa passagem fala sobre Pedro nega a Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 69 a 75. Gostaria de fazer uma leitura participativa com os irmãos, aonde eu leio o primeiro versículo de número 69, os irmãos lê, aleluia, os demais, e assim sucessivamente. E o último versículo de número 75, nós todos vai estar lendo, amém? Então eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lêem o segundo, eu leio o terceiro, até chegar no último, que é de 75, versículo número 75, e todo nesse versículo estaremos lendo junto. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro estava sentado fora, num pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. A igreja. Ele negou diante de todos e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. A igreja. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então conheceu ele nas manhãs e jurar: não conheço. Diga amém. Todos. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Amém. Amém, irmão? Com a orientação do nosso pastor, o presidente do ministério, pastor Zezinho, vamos estar orando em nome de Jesus. Quem mais aqui necessita de oração? Eu e minha casa. Assim oremos. Justo, maravilhoso e poderoso Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido e pela tua palavra, e creio, meu Deus, que o Senhor continuará nos concedendo ao decorrer deste culto em adoração ao teu nome. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmão. Poder sentar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meu querido e amados irmãos, aleluia. Observamos que Deus, com o poder do aleluia, o poder da sua palavra, era Deus falando e tudo ia acontecendo. Deus ia trazendo do nada a resistência. E a Bíblia diz que Deus, ele criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há.
Mas Moisés, monografando o livro da Gênesis, ele conta detalhes sobre esta criação. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso em ligeiríssimo tempo, para dar sentido à mensagem. Observe que a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus, ele agora faz separação de água com água, faz aparecer a porção seca e chama de terra. E na porção seca, Deus, ele faz a fauna e a flora, isto é, os animais e, aleluia, as árvores. A Bíblia diz que depois de Deus fazer toda a sua criação, ele vai agora colocar a cereja em cima do bolo, fazendo, aleluia, do pó da terra, o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas nesse mesmo dia, Deus vê que para os animais havia, aleluia, pares, havia, aleluia, um macho e uma fêmea para procriação. Porém, para o homem não havia, aleluia, disjuntora. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus, ele vê que não é bom que o homem estivesse só. E ele diz: farei uma disjuntora para que esteja diante dele. E a Bíblia diz que Deus faz cair em Adão um profundo sono, e da costela de Adão ele faz a mulher. E quando Adão, ele acorda do seu sono, ele se depara com essa flor, com essa rosa, fica imediatamente apaixonado e diz: tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, porquanto tu se chamarás varoa, porque do homem tu fosse tomada. Aí Deus celebra o primeiro casamento no jardim do Éden. Olha, tendo ali os testemunhos animais, com toda a ornamentação daquele jardim, as árvores frutíferas, as rosas, os lírios do campo, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus deixou para o homem, aleluia, um mandamento, uma ordem, um preceito, aleluia, que ele poderia comer de todos os frutos que tivesse, aleluia, posto no jardim do Éden. Porém, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual estava colocada no meio do jardim, dessa Adão não poderia tocar e nem comer de seu fruto. Assim Adão também passa esse mandamento para a sua mulher Eva, e ela toma noção, ciência deste mandamento. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, aleluia, e configurado numa serpente, ele vai à mulher e diz: olha, é certo que Deus fala que se tu comer deste fruto da árvore, certamente tu vai morrer. E ela fala dizendo: de todos os frutos comeremos, porém do fruto desta árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comeremos, porque no dia que comer, certamente vamos morrer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que a serpente, ela persuadiu Eva com o poder da sua palavra para alcançar os seus objetivos. Aleluia. Diz: olha, certamente você não vai morrer, porque no dia que dela tu comer, tu vai ser semelhante, olha aí, tu vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher agora dá ouvido à voz do diabo e pega, aleluia, do fruto da árvore, come e passa para o seu marido. Adão, tendo noção, conhecimento e entendimento que era o fruto da árvore que não poderia comer, aleluia, mesmo assim ele come, aleluia, transgride o mandamento de Deus. E Deus agora, ele pune a serpente, a mulher e o homem, e o lança fora do jardim, e coloca querubim para guardar a árvore, aleluia, da vida, para que o homem não tornasse a entrar no jardim, comesse dela e vivesse eternamente. A Bíblia diz que o homem agora, juntamente
juntamente com a sua mulher, eles vão ser agora agricultor da terra. Aleluia, agora é o nome de Jesus. Mas, irmão, o que eu acho interessante é que Adão agora, ele coabita com Eva, ele se deita com Eva e gera, aleluia, filho. E os dois primeiros filhos de Adão e Eva, um se chama Caim e o outro se chama Abel. Mas a Bíblia diz que Caim mata Abel e sai errante da face do Senhor, e em um outro lugar constitui uma família e uma nova geração vem através de Caim. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso com Eva e agracia ela lhe dando um outro filho, e este outro filho, aliás, se chama Sete, que tem a mesma semelhança, aleluia, imagem de seu pai Adão. Mas o que eu acho interessante, meu querido e amados irmãos, é que na genealogia, aleluia, de Adão, a Bíblia diz que Adão, ele gera Sete. Sete, antes de morrer, ele gera um filho e coloca o nome de Eno, e a partir de Eno começa a ser invocado o nome do Senhor. O nome do Senhor passa a ser explícito e conhecido diante de todos os moradores da face da terra. Mas Eno, antes de morrer, ele gera, aleluia, Cainá. Cainá gera Mahalalel. Mahalalel gera Jareide. Jareide gera Enoque. Enoque gera Metusalém. Metusalém é o homem que mais viveu na face da terra, cerca de 969 anos. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz, aleluia, que o pai de Metusalém, chamado, aleluia, Enoque, ele dava testemunho de agradar a Deus. Enoque andava com Deus, era Deus dizendo: Enoque vai para a esquerda, Enoque é para a esquerda. Deus dizendo: Enoque vai para a direita, Enoque é para a direita. Enoque vai para frente, Enoque é para frente. Enoque faça assim, Enoque pare. E Enoque obedecendo às ordenâncias de Deus. Aleluia, a Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que Deus toma Enoque para si. Enoque é arrebatado entre os viventes. Mas o que eu acho interessante, aleluia, para conjecturar aqui a passagem de Enoque, Enoque tinha uma intimidade espiritual, aleluia, com Deus, aleluia, que homem nenhum na sua época tinha. Enoque falava com Deus entre as ruas, aleluia, onde Enoque ia, Enoque se expressava, e o povo não tendo essa mesma intensidade espiritual com Deus como Enoque tinha, começava a questionar, dizendo: esse homem está doido, ele anda pelas ruas falando sozinho, é para lá e para cá. Deus, tu sabe, Deus, tu é fiel, Deus, tu é minha força, Deus, tu é o meu sustento. Esse homem está maluco, esse homem está doido. É não, irmão, é porque Deus tinha intimidade. Falava com Deus e Deus falava com Enoque, aleluia, para a honra e glória do seu nome. Mas o que eu acho interessante, meu querido e amados irmãos, é que a Bíblia é bem enfática quando diz, aleluia, que Enoque andou com Deus e não Deus com Enoque. Aleluia, é diferente, né? Aí já vai chegar lá em Pedro. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não Deus com Enoque. Por quê? Porque quando uma pessoa anda comigo, sou eu que dito as normas para aquela pessoa. Aquela pessoa é conduzida por mim. O que eu falar, ela tem que seguir. Ela é orientada por mim. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e não Deus com Enoque. Porque se Deus andasse com Enoque, Deus ia atrair as características de Enoque: imperfeição, fraqueza, fragilidade, olha para aí, impureza, aleluia. Então, Enoque anda com Deus, aí Enoque traz a característica de Deus para ele. E qual são as características de Deus, irmão? Santidade, verdade, justiça, compaixão, misericórdia, amor. Olha, aí Enoque andando com Deus atraiu todas essas características, a de Deus para ele, a ponto de Deus arrebatá-lo dos viventes, tomá-lo para si. Porque é assim, irmão, o nosso caráter, ele é moldado, ele é construído de acordo com o ciclo de amizade que eu e você estamos inseridos. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou dar aqui um exemplo básico.
histórico. Eu morando aqui, aleluia, em Recife, e vou passar um tempo, uns anos, morando, aleluia, em São Paulo. Logo, eu vou andar com São Paulino, e nessa mesma proporção, eu vou atrair para mim uma característica do São Paulino. Eu vou falar como um carioca, eu vou me comportar como um carioca. E se eu morando aqui em Recife, sair e for passar uma temporada, uns anos, morando, aleluia, no Rio de Janeiro, e começar a andar, aleluia, com este povo, eu vou atrair para mim, aleluia, as suas características, aleluia, eu vou falar como eles falam, eu vou me comportar como eles se comportam. E quando eu regressar novamente para Recife, as pessoas que me conhecem vão dizer: o presbítero Edielson está se comportando de uma forma diferente, o presbítero Edielson, ele está com um sotaque diferente. Por quê? Porque o meu caráter, ele é moldado, ele é construído de acordo com o ciclo de amizade que eu estou inserido. Se eu andar com quem ora, eu vou orar. Se eu andar com quem lê a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Se eu andar com quem dá testemunho, eu vou dar um bom testemunho. Se eu andar com quem, aleluia, é certo, eu vou andar certo. Mas se eu andar com pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, aleluia, que não anda no certo, aleluia, que não louve e adora o Senhor, eu vou fazer a mesma coisa, irmão. É por isso que a Bíblia diz: e andou Enoque com Deus, porquanto Deus para si o tomou, porque dera testemunho que agradara a Deus. Os discípulos de Jesus, eles andavam como Jesus andava, eles falavam como Jesus falava, eles se vestiam como Jesus se vestia, ele atuava, se comportava como seu mestre atuava e se comportava. A Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que quando Jesus ele é preso no jardim do Getsemane, aleluia, é levado à casa do sumo sacerdote, aleluia, Caifás, aleluia, ele para passar pelo um prévio julgamento. A Bíblia diz que Pedro segue a distância, aleluia, mas quando chega, aleluia, na casa aonde Jesus está passando por esse julgamento, Pedro ele entra e se aproxima e fica plantado ali no pátio daquela casa. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus é interrogado, são apresentados falsa testemunha, mas só que eles não logravam êxito, aleluia, não tinha como achar Jesus e alguma falta para ter do que lhe acusar. Aí apresentavam falsa testemunha, e quando eles viram que não prevalecia, a Bíblia diz que o sumo sacerdote ele pergunta, aleluia, se verdadeiramente Jesus ele era o Filho de Deus, que ele era igual ao Todo-Poderoso, e ele abre a boca e diz: eu o sou, e verei o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, e ele virá nas nuvens, e vocês contemplarão a sua glória. A Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que nesse trânsito, aleluia, Pedro, ele está, aleluia, se aquecendo no pátio, e nessa mesma proporção é chegada uma serva do sacerdote, olha para Pedro e vê algo diferente nele, e diz: rapaz, você é um dele, ainda porventura tu não estava com um galileu? E ele nega, ele diz: não, eu não conheço este homem, para se cumprir o que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Na segunda, aleluia, negação de Pedro, Pedro sai daquele pátio, vai para o vestíbulo, e a Bíblia diz que outra serva chega, vê o comportamento de Pedro completamente diferente, e diz: rapaz, porventura, tu não é um daqueles, tu não é um, aleluia, que estava com Jesus o Nazareno? E ele diz: eu não conheço, eu não sei quem é este homem, não sei nem o que é que tu está dizendo. Mas na terceira vez, a Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que o povo que está ali presente olha o comportamento, o caráter de Pedro, e que é parecido com o de Jesus, porque o crente tem uma identidade. A Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que eles vão até a Pedro e diz: aleluia, tu és um dele, porque a tua fala te denuncia, aleluia, tu tem uma identidade, tu parece com o teu mestre,
seu mestre. O crente, irmão, tem que dar exemplo de um verdadeiro servo e adorador do Senhor. Tem que dar exemplo que quando eu e você aceitamos Jesus, não foi somente para galgar posição na igreja, não foi somente, irmão, para louvar, ainda pregar. A gente, quando aceitou Jesus como Salvador, sendo alcançado pela sua graça e convencido pelo seu Espírito Santo, Jesus não deixou mandamento, deixou a sua palavra para eu e você guardar, viver e cumprir. Aleluia, porque o objetivo de Jesus para nos salvar, ela não foi, irmão, para nós gargarmos uma posição elevada aqui na terra, mas foi com um propósito específico para nos trazer salvação. Aleluia, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, muitas pessoas, irmão, estão esquecendo disso. É por isso que Jesus fala para Pérgamo: volta ao primeiro amor. Aleluia. E muitas pessoas estão esquecendo disso, que Jesus salvou com esse propósito. Estão esquecendo do propósito, a salvação e vida eterna. Aleluia. O que antigamente dava testemunho, pastor. Aleluia. Antigamente fazia aquela feia para ele, que ele ria. Antigamente falava mal dele, que ele bendizia. Antigamente amaldiçoava, ele abençoava. Aleluia, hoje em dia não. Aí se fala do cocô da irmãzinha, a irmãzinha respeitar a queixa ao pastor, do irmão ou da irmã que falou dela. Olha aí. Se hoje em dia se falar do paletó, da gravata do presbítero, o presbítero já quer aí arrumar um jeitinho para falar com o pastor e colocar o irmãozinho aí na disciplina. Que negócio é esse? Que sofrimento pelo Evangelho e por Jesus é esse, irmão? Jesus te chamou e me chamou para herdar a vida eterna, guardar a nossa coroa para que ninguém a tome, mas é necessário passar pelas afrontas, e as afrontas, ela traz, irmão, galardão para a minha e a tua vida no céu. Jesus falou dizendo: bem-aventurados sois vós, aleluia, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele fala dizendo: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas o que eu acho interessante, irmão, é que Pedro, aleluia, na outra tentativa, quando falam para ele, aleluia, a tua fala, glória a Deus, te denuncia. Pedro, ele responde diferente das duas primeiras, aleluia, negação. Ele agora jura, olha, a deles que ele jurou, aleluia, e falou dizendo: eu não conheço, eu não sei quem é. Só que esse juramento que Pedro fala, irmão, aleluia, é pedindo a Deus que ele seja testemunha da rabadagachúria, que ele seja testemunha de uma coisa que não é verdade. Esse juramento de Pedro, aleluia, quando ele nega Jesus diante daquela multidão, esse juramento é ele dizendo assim: Senhor, eu vou dizer que eu não conheço, mas tu sabe, tu é minha testemunha, eu te conheço, eu falo assim pela minha fraqueza, no meu coração, que eu conheço. É por isso que ele sai amargamente para chorar. Aí quando passa essas coisas, a Bíblia diz, meu querido, amados irmãos, que Jesus já ressuscitou ao terceiro dia. Ele fala para, aleluia, as irmãs que havia, aleluia, ele visto, e ele havia aparecido, obviamente, a elas, dizendo: vão ao meu amigo Pedro, porque eu vou ter convosco. Ele sabia o coração de Pedro, irmão, e outra palavra de Jesus tinha que se cumprir. O pecado do crente, ele não é um pecado voluntário. Cuidado, é um perigo. Quando alguém abre a boca e diz assim: todos nós temos um pecado. Tem a diferença aí, irmão. A gente não vive mais, aleluia, na carne. A gente morreu para o mundo, nascemos para Cristo. A gente não leva uma vida impiamente, aonde as nossas obras carnal, ela é manifesta.
Porque se alguém for para o carnaval, a gente vê, é tudo manifestado. A gente vê tudo nu, rasgado, fantasiado. Não é verdade? São manifestadas as suas obras. Aleluia. E eles pegam voluntariamente. Se o cristão tiver esse mesmo caminho, irmão, ele já não é mais crente. Aleluia. Mas o cristão que é servo, fiel ao Senhor, ele pega também, mas o pecado dele é um pecado, irmão. Aleluia, decadente da sua humanidade. Mas é um pecado cheio de temor, que ele se arrepende, o Espírito Santo dele fala para ele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem tem o Espírito Santo no seu ser, na sua vida, aleluia, reconhece que pecou, se ajoelha, pede perdão e diz: Senhor, já a Santa Ceia, me perdoe pelos meus pecados. É porque eu temo a ti, temo a tua palavra. Eu errei, Senhor, eu reconheço e pede perdão. E não só porque é o culto de Santa Ceia, é porque ele tem o Espírito Santo, e independentemente das falhas, ele está apto para se reconciliar, para chorar amargamente, e o Senhor ser misericordioso, porque se viu para testemunho. Glória a Deus. E a demonstração da grandeza da misericórdia de Deus. Testemunho porque Pedro, quando ele pregava, na época da igreja primitiva, ele contava o testemunho dele. Eu neguei a Jesus, eu passei pela situação, mas ele falava da decadência carnal e física, mas também ele contava da misericórdia de Deus. Ele dizia: mas Jesus me perdoou, aleluia, Jesus, aleluia, foi a minha procura, me liberou o perdão, aleluia, eu me reconciliei com ele. Seguiu para testemunho, em demonstração da grandeza da misericórdia do Senhor nosso Deus. E nos livros apócrifos, não está na Bíblia, mas o nosso historiador, principalmente Flávio Jósefo, ele diz que Pedro, ele foi condenado à morte, foi ainda perseguido, capturado e condenado à morte. Aí foram levar Pedro para morrer crucificado como Jesus morreu. Aí a história diz que Pedro, ele para já convertido. Aí o seu alvo era o céu, era a glória. A história diz, irmão, que Pedro, aí ele manda parar aquela execução e implora, dizendo: por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Aleluia, e o crente, irmão, aleluia, quando for cear, ele tem que ter, aleluia, esse olhar direcionado, aleluia, que o nosso professor com certeza tem ensinado aqui no discipulado, aleluia, os três olhar, o olhar, aleluia, retrospectivo, o olhar introspectivo e o olhar perspectivo. O retrospectivo, o que tem que, aleluia, olhar para o Calvário, o sofrimento que Jesus passou para nos salvar, a chaga, as dores daquela via dolorosa, derramando o seu sangue, esparramando o seu sangue no chão, sofrendo, aleluia, eu não sou do meu dia, com a coroa de espinho, tendo as mãos furadas, os pés furados, e para conferir a sua morte, uma lança, aleluia, lhe furou o seu lado, aleluia, mas ele ressuscitou no terceiro dia, para nos garantir a salvação e a vida eterna. Então o crente, quando for cear, irmão, ele tem que cear visando o sofrimento, a chaga de Cristo para nos salvar. E o olhar introspectivo, o crente tem que cear olhando no seu interior como é que está a sua condição de vida, meu Deus. Aleluia, se você está sendo obediente, se você está, aleluia, diante de Deus com um coração cheio de amor, aleluia, que não há ira, que não há rancor, aleluia, porque crente com rancor, irmão, não tem o Espírito Santo. Crente com ira, aleluia, vivendo, aleluia, inimizade, aleluia, porfia, fazendo o que não agrada a Deus, irmão, aleluia, não é apto para tomar a ceia do Senhor. Então por isso que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, um homem a si mesmo. Nós temos que ver, aleluia, e nós mesmos fazer uma analogia e ver se realmente a gente está na condição de participar da Santa Ceia, olhando essa comunhão com Deus. E para finalizar, o último olhar, que é o olhar perspectivo. Fala de quê, irmão? Aleluia. O crente tem que ter uma perspectividade, irmão. E qual é? Aleluia.
os céus, o arrebatamento. Glória a Deus. Tem crente que pensa que o sol. Eu estava falando para ele hoje, aleluia. Tem crente que o céu dele é aqui na terra. A posição que ele galgou na igreja, o trabalho, o culto que ele dirige, para ele é o suficiente, não precisa mais do céu não. Perdeu a essência, irmão. Aleluia, né, pastor? Perdeu a essência. Então a gente conciliar a ceia, tem que visar, irmão. Aleluia, um olhar, aleluia, perspectivo, visando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Aleluia, e morarmos na cidade santa e herdar com o Senhor para todo sempre. Esse é o objetivo, aleluia, do servo do Senhor, participar dessa cerimônia que é de suma importância, irmão. E só participa dela aqueles que são batizados, né? Por isso que hoje os irmãos vão fazer menção da Santa Ceia, né? Foram batizados nas águas, duas cerimônias de suma importância que o Senhor deixou: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Veja que Jesus inicia o ministério dele batizando. Foi batizado por João, cerca de 29 anos e meio a 30 anos. Depois que ele foi batizado, foi para o deserto e começou a iniciar o ministério na Galileia, dizendo: o reino do céu é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro batismo, iniciou o ministério. Quando Jesus, antes de ser morto, tem a última o quê? Santa Ceia. Ele finaliza o ministério com essa cerimônia, Santa Ceia. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Os irmãos estão aptos para participar da Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe vocês, viu? Com felicidade, com muita alegria e prazer. Coma do pão que representa o corpo de Cristo e beba do suco de uva que representa o sangue de Jesus espargido na cruz do Calvário para nos salvar. Que Deus abençoe, irmão. Quem está feliz com Jesus, levante sua mão e dê um Aleluia. Glória seja dada. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Essa era, hoje se espera, em Deus espera. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Glória para Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia para fazer a leitura da Santa Ceia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11. Começando no versículo 23 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ver. Diz assim o versículo 23. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão ou beberes este cálice,
anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgaremos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vai encerrar o 33. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Eu quero, antes de apresentar a ceia, eu quero dar um momento de eles vão pedir perdão. Eu quero já pedir perdão ao pastor Zezinho, à irmã Severina, ao presbítero, a todos os irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão computados para pedir perdão. Também quero pedir perdão da irmã Severina e a toda a igreja. E também Deus deixa eu dar um abraço com os Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos me perdoam? Amém. Os irmãos estão computados para pedir perdão. Quem quiser pedir perdão, peça. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir perdão diante de toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir perdão a toda a igreja se eu dar alguma coisa ou não com alguém. Amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Também gostaria de pedir perdão a toda a igreja. Amém. Quero salvar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pedir perdão a todos. A pastoraria, a Filezinha, o nosso pastor, todos que estão aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Pode pedir. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Amém. E eu, irmão, gostaria de pedir perdão aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, com a paz do Senhor. Amém. Peço perdão a todos em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu peço perdão a todos os meus irmãos que choram. Salve a igreja, Pai do Senhor. Amém. Peço perdão a todos os irmãos que estão aqui. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço perdão a todos os irmãos que estão aqui. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais alguém? Perdão aos meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir perdão ao Senhor, por todas as falhas que cometei, Nós somos falhos, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço a igreja me perdoe por todas as falhas, pelas minhas ignorâncias de aceitar meus irmãos. Me perdoa. Tem mais alguém? Cada uma da igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus. Primeiramente eu pedir perdão a Deus. Eu sou carne, sou pó, sou cinza, sou uma pecadora, eu não sou perfeito, perfeito é o Senhor, né? Quero Glória a pedir Deus. perdão a todos meus irmãos. Amém. Amém. Amém? De uma forma, Senhor. Amém. Amém. Eu sou da igreja do Papai do Senhor, eu não Amém. vou cear, mas eu vou pedir perdão também, aproveitando a oportunidade. A todos os irmãos, se tem alguma falha no meio. Peço perdão em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Se não tem, vamos apresentar. Ei, Deus. Até a
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Também peço perdão a essa igreja, né, se por algum motivo em palavras e ações, né, quando eu estou sempre aqui, se disse alguma palavra que não convinha e os irmãos assimilou e viu que não era, me perdoe no nome de Jesus. Amém. Esta noite eu estou convidando o Senhor para o Senhor servir. Da obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Eu salvo o Senhor, Pai do Senhor. Amém. Peço eu pedir perdão a todos os irmãos, o meu pastor, o pastor irmão, o presbítero. Porque na igreja ele é presbítero, em casa é meu esposo. Eu tenho vice Glória a Deus. Amém. Vamos apresentar, né? Apresentar o pão. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui apresentando este pão feito pela mão de Deus, para que nós possamos Deus, para Deus, é grande e é para estes criaturas, estamos aqui apresentando o Santo Nome de Deus, para sempre, amém. Os irmãos pedindo ao Senhor, espere na hora do povo, né? Porque para não. Pode servir. Aconteceu comigo, da primeira vez que foi cear Glória a Deus. Só ele que não deixou ninguém vai chegar. Nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama. Saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes. Vamos ler o versículo 24. Diz assim: e tendo dado graça, partiu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Poder comer todo Jesus. Glória seja